Aqui agora nós vamos falar sobre o prazo da propositura da ação executiva, tá? O prazo da propositura. No direito, a gente não tem ali dívidas perpétuas, pena de morte, penas para a vida inteira. Nós não temos. E no direito tributário, também não, tá? Então a gente tem que parar com aquela mistificação, dizer que no direito tributário a dívida é perpétua. Quem deve o fisco deve para sempre. Não, galera. Não é assim, tá? Então, quem deve o fisco tem que pagar, o fisco vai vir com a sua mão de ferro para cima do contribuinte para poder fazer com que ele pague a sua dívida. Ele vai entrar com a ação de execução fiscal, vai pedir ali a penhora de bens, vai pedir a indisponibilidade de bens do devedor, ele vai ali fazer o que puder. Ele vai fazer o que puder para que o contribuinte pague essa dívida. Porém, isso um dia tem que acabar, tá? Se porventura o contribuinte não pague, o fisco também não pode ter ali uma CDA infinita, tá? Para sempre. Não pode. É isso que nós vamos aprender aqui agora. Então, a execução, ela deve ser ajuizada no prazo de 5 anos. 5 anos. Se ela não for ajuizada no prazo de 5 anos, o que vai acontecer? A prescrição. Então, anotem aí no caderninho de vocês, que se a ação de execução fiscal não for intentada no prazo de 5 anos, vai ocorrer a prescrição, tá? Então, ela tem que ser ajuizada no prazo de 5 anos, senão vai acontecer a prescrição. Esse prazo, ele é contado a partir de que momento? Vamos lá. Ele é contado a partir do momento da constituição definitiva do crédito, tá? Então, constituiu de forma definitiva o crédito, já conta ali o prazo de 5 anos. Da conclusão do processo administrativo, tá? E da formalização do crédito por declaração do contribuinte. Então, nós temos 3 momentos para iniciar o prazo para a propositura da ação executiva. Da constituição definitiva, é a primeira hipótese. Da conclusão do processo administrativo, a segunda hipótese. Eu vou gravar uma aula para vocês de processo administrativo. Vou colocar aqui no meu canal do YouTube essa aula de processo administrativo para vocês, tudo bem? Não está na ementa da faculdade, dos meus alunos de direito, não está na ementa, mas eu vou colocar aqui o processo administrativo. E da formalização do crédito por declaração do contribuinte. Então, quando o contribuinte ele declara que está devendo, inicia-se ali a contagem do prazo prescricional, que é de quantos anos? 5 anos. Então, anotem isso no caderno de vocês, tá? De 5 anos. Professora, de onde é que a senhora tirou essa informação que o prazo é de 5 anos? Aqui, ó, artigo 174 do CTN, diz assim, ó, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da constituição definitiva, né? A constituição definitiva dá o quê? Com a emissão da CDA, tudo bem? Com a emissão da CDA. Então, esse prazo aqui, nós também podemos chamar ele de prazo quin... Eita Deus, peraí. Eita, minha borrachinha aqui. Era borrachinha, funciona. Prazo quin... Vou colocar aqui em cima. Quinquenal, tá? Então, a gente chama também de prazo quinquenal. Tudo bem? Beleza? Então, é isso aí, galera. Então, vamos aqui, ó. E aí, nós temos a situação. E se os bens do devedor não for localizado? O que acontece? O fisco ingressa com a ação de execução fiscal. E aí, os bens do devedor não são localizados. Ele não consegue, o fisco não consegue localizar os bens. E aí, o que acontece com essa execução fiscal? Vai ficar tramitando para o resto da vida? Não vai. Aí, ó, o que diz aqui o artigo 40? O artigo 40 diz assim, que a execução ela vai ficar suspensa por 1 ano. Então,
o fisco não achou os bens do devedor, o que o fisco vai fazer? Vai pedir para o juiz suspender a execução fiscal pelo prazo de 1 ano, para que o fisco tente ali achar os bens do devedor nesse período em que estiver suspensa a execução fiscal, tá? Então, vai pedir para suspender no prazo de 1 ano, tudo bem? Suspender no prazo de 1 ano. E aí, a Fazenda Pública, ela é intimada e os autos serão arquivados. Então, quando não for encontrado bens do devedor, o fisco poderá pedir, tá, essa suspensão, ou o juiz também poderá propor essa suspensão pelo prazo de 1 ano. Quando for proposta pelo magistrado, pelo juízo, a Fazenda Pública ela vai ser intimada e os autos serão arquivados. Se porventura o fisco não pedir o desarquivamento dos autos e transcorrer 5 anos, sem que a Fazenda Pública tenha motivos ali para poder ali interromper, enfim, se ela não, por qualquer motivo, suspendeu ali, e por qualquer motivo ela não venha a promover o andamento desse processo de execução fiscal, vai acontecer o que nós chamamos de prescrição intercorrente. Prescrição intercorrente. Então, olha só, transcorridos 5 anos sem que a Fazenda Pública tenha qualquer motivo para suspender, parcelamento ou interromper a prescrição, será extinta a execução fiscal em decorrência da prescrição intercorrente. Então, isso aqui é bem importante, galera. Então, a execução, mesmo que ela seja de iniciativa do fisco, ela não dura para sempre, tá? Ela não dura para sempre. O fisco aí, ele tem ali um prazo para poder ali buscar todos os bens do devedor. Tem que buscar todos os bens do devedor, sob pena da prescrição intercorrente, sob pena da prescrição intercorrente. E aí nós temos aqui mais uma súmula que fala sobre a suspensão do prazo, que é a súmula 314 de 2000, ou do STJ, de 2000, foi ótima essa. Súmula 314 do STJ, fiz assim, ó, em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por 1 ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição intercorrente. Olha só que legal, galera, ó, o juiz, olha só, que interessante, o juiz, ele vai arquivar o processo, vai suspender esse processo por um período de 1 ano. Se nesse período o fisco não buscar bens do devedor, não indicar bens do devedor, depois de passado 1 ano, o que vai iniciar? O prazo da prescrição intercorrente. O prazo da prescrição intercorrente. E que prazo é esse? De 5 anos. Então, a prescrição intercorrente também tem um prazo de 5 anos. 5 anos a contado do quê? 5 anos contado ali da suspensão do processo, do fim, né? Do fim dessa suspensão. Então, é de 1 ano, então finalizou esse ano que esse processo foi suspenso, começa ali o prazo da prescrição quinquenal, né? Da prescrição que nós chamamos de intercorrente. Então, se um processo, porventura, ele foi suspenso dia 10 de janeiro, ele tem, ai meu Deus, ai Jesus, espera aí, acabei mexendo aqui, ai, não sei tirar esse negócio aqui. Então, se um processo, ele foi arquivado dia 10 de janeiro. Então, se ele tem por 1 ano, vamos colocar aqui, ele vai ficar suspenso a 10 de janeiro de 2024.
Então, ele vai ficar suspenso até o dia 10 de janeiro de 2025. Então, até dia 10 de janeiro de 2025, tá? Se finalizou aqui, 10 de janeiro de 2025, a administração pública não indicou bens à penhora, não encontrou bens, o devedor, inicia-se ali o prazo da prescrição quinquenal. Então, 2025, 2026, 27, 28, 29, né? Então, nós temos aí 2025, 26, 27, 28, 29, 30 e 2030, tá? Então, lá em 2030, acabou esse processo, acabou esse processo. Esse processo ele vai ser extinto pelo um prejudicial de mérito, né? Pela prescrição. Então, ele vai ser extinto pela prescrição intercorrente, não podendo mais o fisco ingressar com ação de execução fiscal contra esse contribuinte. Então, nós não temos essa dívida perpétua, como muitos falam aí por fora, né? Então, vamos lá, galerinha. Ainda aqui, falando aqui, olha só. Quando o devedor ele é citado, e nós já vimos que a citação ela tem que ser válida, né? Então, o processo para ele poder nascer, a gente tem que ter a citação válida do réu, e a gente já discutiu isso nas aulas presenciais sobre a natureza jurídica do processo. Então, após a citação, o que acontece? O devedor, o executado, ele deverá em 5 dias realizar o pagamento ou garantir a execução, tá? Ou garantir a execução. Então, ele tem 5 dias para fazer o pagamento ou garantir a execução. E ele vai garantir com os seguintes bens. Então, ele vai garantir com dinheiro, ele vai garantir fazendo um depósito bancário, ele vai garantir nomeando seus bens à penhora, ou ele vai garantir indicando bens de terceiros, bens oferecidos por terceiros. Professora, que legal, que bacana, eu não conheci isso aí. Pois é uma forma de garantir. Então, ele pode sim garantir um bem de terceiros, né? Um bem que um terceiro ali, desde que é autorizado, né, turma? Pelo amor de Deus, ele não pode pegar um bem ali de um terceiro ali e garantir o juízo. Não. Esse bem oferecido aqui por terceiro. Então, vamos lá. O contribuinte, ele tem alguém que deve a ele, né? Deve um valor. E ele precisa pagar o fisco, e tem um terceiro aí que deve um valor. Ele pode pegar esse bem desse terceiro, porventura, que esse terceiro oferecer e indicar para o fisco? Pode, perfeitamente. Então, ele pode indicar bens de terceiro, ele pode nomear bens a penhoras. Aqui, a nomeação dos bens a penhora é a nomeação dos bens do próprio devedor, tá? Do próprio devedor. Do próprio devedor, tá? Aqui é do próprio devedor, tá? E aí, o depósito bancário e o dinheiro, tá? O dinheiro. Aí ficou tudo doido isso aqui. Ai, Jesus amado. Não sei por que tá dando drosop, mas vou escrever de novo. Então, essa nomeação é do próprio devedor. Agora ficou bonitinho. Porque esse negócio tá vindo pra cá. Então aí tá dando algum problema aqui na minha mesinha aqui, mas vocês entenderam aí, né? Espero que sim. Então, quais são essas garantias? Só para confirmar aqui, em dinheiro, depósito bancário, nomeações de bens do devedor à penhora, e esse devedor também pode indicar os bens de terceiro à penhora. Tudo certo, lindo, maravilhoso. Então, vamos lá, galerinha, tudo bem? E a penhora, galera, ela pode recair em qualquer bem do executado, menos aqueles que são considerados absolutamente impenhoráveis, tá? Então, pode recair em qualquer bem do devedor, do executado, porém, aqueles que são considerados absolutamente impenhoráveis, não, eles não podem.
a não ser com algumas exceções, tá? Que nós vamos ver daqui a pouco. E quais são esses bens impenhoráveis? Aí, eu já peço para vocês fazerem a leitura do artigo 836 do CPC, para vocês poderem relembrar quais são esses bens impenhoráveis, tudo bem? Então, olha só, então a penhora, vamos falar um pouquinho aqui da penhora. A penhora é um ato expropriatório do patrimônio do devedor. E de acordo com o artigo 11 da Lei de Execução Fiscal, ela vai seguir uma ordem, tá? Tem que seguir uma ordem. Então, em primeiro lugar, o devedor, o executado, ele tem que pagar em dinheiro. Então, ele vai ser penhorado dele, o bem que vai ser penhorado dele é em dinheiro. Depois, se o fisco não conseguir penhorar o dinheiro do executado, ele vai penhorar título da dívida pública, título de crédito que tenham cotação em bolsas. Depois, em pedras e metais preciosos, tem imóveis, navios e aeronaves, os veículos, móveis ou semoventes e depois, por último, o direito de ações. Então, a penhora, por ser um ato expropriatório do patrimônio devedor, ele vai seguir essa seguinte ordem, de cima para baixo. Então, primeiro começa com dinheiro e o último, direitos e ações, tá? Então, deve obedecer isso aí. Então, vamos lá. Algumas observações e aí vocês anotem aí no caderninho de vocês, tudo bem? A penhora em dinheiro, ela é prioritária, tá? Ela é prioritária. Sendo ali afastada essa prioridade, se o executado provar que essa penhora vai causar um efeito danoso, tá? A sua atividade empresarial, por exemplo. Então, se o contribuinte, se o executado provar que haverá um dano significativo, um dano ali de difícil reparação ou um dano irreparável, aí sim pode ser que o juiz afaste a prioridade da penhora em dinheiro, tá? Mas isso tem que ser demonstrado, isso tem que ser o quê? Comprovado. Então, esse dano tem que ser comprovado. Aí, o juiz se convencendo do dano da constrição do dinheiro, ele pode ali verificar outras formas de penhora, de acordo ali com a ordem do artigo 11. Então, vamos lá. A penhora online. A penhora online é a penhora do dinheiro mediante prévio acesso pelo juiz ao sistema Bacenjude, né? Hoje nós temos o sistema Sisbajude. Então, a penhora online, ela é totalmente permitida. No direito tributário também, não tem nenhum tipo de problema. O juiz, ele vai autorizar ali essa penhora online, né, através do sistema bancário que a gente conhece de Bacenjude, a gente conhece de Sisbajude. Vamos lá. E essa citação? Como que pode acontecer a citação do executado? A citação, ela pode ser feita pelo correio, tá? Acompanhado com aviso de recebimento. Ela pode ser feita através do oficial de justiça e ela pode ser feita através da citação por edital. Então, pode ser feito de todas as formas que o CPC determina, tá? Sem problema nenhum. Pelo correio, acompanhado do aviso de recebimento, pelo oficial de justiça e pelo edital. Não tem problema nenhum. Tudo bem? Então, vamos lá. Algumas observações importantes, então, vocês podem anotar no caderno de vocês aí. Primeiro, que a citação por oficial de justiça, ela só vai ser feita se a Fazenda Pública solicitar, tá? Não é de ofício pelo juiz, não é. A Fazenda Pública, ela tem que solicitar que a citação seja feita por oficial de justiça. Tudo bem? E a citação por edital é aquela que a gente costuma dizer a última ratio, né? No direito criminal, a galera do direito penal usa muito ali a última ratio, né? A última medida. E no direito tributário também, tá? É a última medida, é a citação por edital. Então, é a última possibilidade.
e ela só vai ser utilizada quando todas as outras tipos de citação forem ali frustradas, né? Então, foi feito por correio, não deu. Foi feito ali por oficial de justiça, não deu. Pediu ali por hora certa, não deu. Agora, as intimações ali em relação ao WhatsApp, intimações não, perdão, as citações pelo WhatsApp, né, que hoje são admitidas, não deu, né, não atendeu os requisitos, não deu para citar por WhatsApp. Aí, quando todas as outras forem ali frustradas, outras modalidades frustradas, aí sim é que nós podemos pedir ali a citação por edital, que o Estado pode pedir a citação por edital. E aí nós temos uma súmula, a súmula 414 do STJ, que diz assim, ó, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas, olha só, galera, frustradas as demais modalidades. Tudo bem? Então, eu tenho esse assunto aqui, ó, sumulado. Eu tenho esse assunto sumulado pelo STJ. Então, a gente nem discute em relação a isso. E aí, nós já estamos finalizando a nossa aula e vamos finalizar aqui pontuando algumas características que eu acredito que seja bem importante na execução fiscal que vocês devem aprender. Então, a execução fiscal é um instrumento específico destinado ao recebimento de todos os créditos tributários ou não tributários constituído pela Fazenda Pública. Então, ele é um instrumento específico para isso, para que o fisco ele possa ali tentar receber todos os créditos tributários e os créditos também não tributários, por exemplo, uma multa, né? Multa no direito tributário é uma penalidade, né? Constituídos pela Fazenda. Outra característica importante é o procedimento adequado para forçar o cumprimento da dívida tributária ou não, desde que devidamente apuradas e inscritas na dívida ativa. Então, isso é importantíssimo, tem que estar inscrita na dívida ativa, tem que ter o quê? Uma CDA. Importante isso daí. Tá? E as últimas características, não pode ser usada se operar a decadência ou a prescrição. Isso é óbvio, né, gente? Aconteceu ali a decadência, aconteceu ali a prescrição, não pode o fisco intentar ali uma ação de execução fiscal. Se for proposta uma ação de execução fiscal de uma dívida prescrita, a gente vai ter que se defender, né? O contribuinte, ele vai se defender ali no embargos à execução, mostrando ali que há uma prejudicial de mérito, né? Que é justamente a prescrição ou a decadência. Outra característica pode ser, sim, deferido o efeito suspensivo, tá? Desde comprovados os requisitos. Que requisitos são esses? As garantias, que nós vimos lá no início da aula, né? Que ele tem ali condições de ofertar garantias, o devedor, o executado. Então, vai ter ali o efeito suspensivo, desde que o executado ele comprove a garantia. E aí, as alterações do CPC, elas vão ser aplicadas de forma subsidiária, já que a LEF é uma lei especial. Então, como eu já falei para vocês, nós não temos ali um código de processo tributário, nós não temos. Então, a gente usa ali as metodologias, os procedimentos do Código de Processo Civil. Então, mas a LEF, ela é uma lei específica, ela é uma lei especial. Então, os procedimentos da ação de execução vai seguir ali os procedimentos, os requisitos da LEF, tá? Porém, a LEF, ela não traz tudo. A gente percebe, inclusive nós falamos aqui na aula de alguns artigos que são observados lá do Código de Processo Civil, que são aplicados aqui, como, por exemplo, a multa do 744, é aplicada aqui no âmbito da execução fiscal. Então, se porventura a lei de execução fiscal, ela não trouxer no seu corpo ali algum procedimento, for omissa em alguma situação, quem vai subsidiar, de onde a gente vai tirar essa omissão, vai ser do Código de Processo Civil. Tudo bem, galera? Então, essas são
os principais pontos que eu acredito que seja importante para que vocês possam aprender para provas do exame de ordem, para outras provas que porventura venham cair ali a execução fiscal, e também para que você possa ali iniciar com a advocacia tributária, sabendo como iniciar com a execução fiscal, sabendo quais são os requisitos, sabendo quais são os documentos indispensáveis para a propositura, os prazos, né? Então, as garantias. Então, é super importante essa aula. Então, eu espero muito que vocês tenham ali curtido, que vocês tenham ali gostado. Mais uma vez, eu deixo à disposição de vocês ali as minhas redes sociais. Então, caso queiram, podem ali me seguir. Vou ficar muito feliz, vou ficar muito grata. E eu espero contribuir cada dia mais com o meu conhecimento para vocês, tá bom? Um beijo no coração de todos e espero muito que vocês sejam muito felizes. Até mais!